Boa noite pra quem é de boa noite, bom, né? Calma aí, desconectou. Vamos tentar de novo. Boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. Eu sou o Grilo Falante, se prefere o Nicolas Catalani Zamboni Kikebus. Faz um tempo que eu não faço lives, não lembro exatamente qual foi a razão de eu ter parado, mas enfim, eu acho que deve ter... Não consigo me lembrar não, porque enfim, sei lá, não lembro. Mas enfim... Eu sei que depois de algum tempo parado vou conseguir voltar a fazer, né? Minhas obrigações já estão mais regularizadas. E aí esse ano começou maravilhoso, né? Afinal de contas a gente começou com o Trump falando que a gente pode invadir lá os Estados Unidos. Afinal de contas a gente pode, por exemplo, querer acusar ele de estar filiado aí ao tráfico de drogas, de armas ou de qualquer coisa sem apresentar nenhuma prova. Isso já é justificativa suficiente para invadir e sequestrar ele, né? É bom saber disso, eu acho isso muito consolador, né? É sempre bom olhar assim para os Estados Unidos e ver como eles agem com a política externa deles, né? Pena que ninguém vai e faz igual, porque a coisa que eles mais fazem é isso. Mas enfim, gente, o que eu tava falando? O que eu ia falar hoje? Eu esqueci, sim, né? Tô lembrando, calma aí. Sim, o que eu fiz esse vídeo aqui, mas gostei dele, não fui com a cara, e depois disso não tive tempo de sentar e fazer ele de novo, né? Porque, enfim, não lembro mais o motivo, mas eu sei que eu não gostei, então vou pegar e vou começar o vídeo aqui desse... Calma aí, tô com a mente pensando em muitas coisas. Mas enfim, vou começar o ano de 2026 falando sobre o baile da Ilha Fiscal, o último baile do Império. E aí, sinceramente, quando eu penso nessa história, só tem uma música que me ocorre, né? Só tem uma música que me ocorre. Quer dizer, na verdade são várias músicas, mas enfim, dá sempre pra juntar tudo numa coisa só. E vocês vão entender por que dessa música. Menina, vamos pro mato. Menina, vamos pro mato. Vamos catar carrapato. Menina, vamos pra sala. Vamos catar mutatu. Menina, vamos pro mangue. Vamos catar caranguejo. Menina, vamos pra cama. Vamos catar pecebe. Beijo de mulher casada. Beijo de mulher casada. Velho Zusa já falou. Diz que tem gosto de chumbo. Cuida do seu beijado. Casa de palha é palhoça. Casa de palha é palhoça. Fosse fogo eu queimava. Toda gente ciumenta. Fosse a morte eu matava. Ê, mulher, aconselha teu marido. Ele é bom na faca, eu sou no facão. Ê, mulher, aconselha teu marido. Ele é bom na reza, eu sou na oração. Ei, mulher, aconselha teu marido. Ele diz que sim, eu digo que não. Ei, mulher, aconselha teu marido. Então, gente, por que dessa música vocês vão entender se vocês não conhecem essa história maravilhosa que é a do baile da Ilha Fiscal. Mas pra dar um contexto, né, em 31 de agosto de 1852 foi feito aí o penúltimo baile do Segundo Reinado, mas que
é o último grande baile do Império. Na verdade, o maior baile que o Dom Pedro II organizou. Porque o Dom Pedro II, ele odiava festas e raramente ele ia nos bailes do lado do Cassino Fluminense, e sempre que ele ia voltava esgotado. Eu particularmente me solidarizo com ele. E assim, isso não ajudou a política do Império, porque esses bailes tinham uma função política. Primeiro de tudo era onde você ia fazer as alianças, os acordos aí, da mesma maneira que hoje em dia a gente tem o Senado funcionando às 1 da manhã para decidir as coisas sem ninguém estar sabendo. No Império tinha os bailes, né? Que nessa época não tinha televisão, então eles nem tinham essa preocupação. Outra importância disso era o bom e velho pão e circo, que existe desde a antiguidade, onde você pega e você ostenta aí o luxo, e aí as pessoas esquecem dos problemas, especialmente os pobres. Os pobres não vão estar lá no baile, não, a não ser que estejam de empregado. Mas os pobres, eles ficam olhando aquilo, e aí eles ficam desejando aquilo e ficam pensando: se eu me esforçar o bastante, eu vou conseguir chegar lá, e nunca vão chegar, vão morrer sem chegar. Mas enfim, isso dá a ilusão, que é o que sustenta a burguesia no poder até hoje. E aí, gente, em 11 de outubro de 1889, o encouraçado chileno... foi mal, já aqui faz um ano que eu fiz, mas o penúltimo baile foi em 31 de agosto de 1852. Né? Depois, o último vai acontecer mais de 30 anos depois, porque em 11 de outubro de 1889, o encouraçado chileno, o almirante Cochrane, ele chega na Baía da Guanabara e fica lá por 10 semanas até o dia 18 de dezembro de 89. Então ele, inclusive, essa tripulação vai ver a mudança do Brasil de Império para República. E o Brasil e o Chile tinham relações amistosas, né? Eles costumavam estar com os interesses alinhados. Então, e eram os países mais estáveis da América do Sul. Até porque o Brasil, ele conseguiu ferrar com todos os outros países da América do Sul. Paraguai, Uruguai, Argentina. Ele interferia na política de todo mundo. Mas a gente nunca chegou a sequestrar o presidente de um lugar, falando: esse cara aqui é um narcoterrorista, apesar da gente nem ter prova nenhuma, e fazer uma operação que não tem tão absurdo de execução que, sinceramente, ou eles estavam escondidos atrás da porta, esperando o cara chegar, ou então aquela salsicha ambulante achou que aquele era um tempo crível e aí falou aquele número aleatório, mas na verdade foi outro. Porque, honestamente, é uma coisa tão absurda que até é difícil de entender porque que alguém inventaria aquilo. Fica até parecendo que é verdade. Mas, de qualquer modo, como esse encouraçado estava aqui, o Dom Pedro II, por algum motivo, vai entender, né, vai decidir dar esse baile, e as homenagens vão começar em 23 de outubro de 89, então são uns 12 dias depois, na Escola Militar da Praia Vermelha. Vai ser feito um banquete com a presença da tripulação, do almirante Cochrane e do ministro interino da guerra, o Cândido de Oliveira. Vai ter o banquete, aí nesse banquete um tal de um Vicente de Azevedo vai dar um viva ao mestre Benjamin Constant, aí vai ter 15 minutos de palma e de vivas, aí o Benjamin vai se levantar e vai começar o discurso desgraçando o Império, e o ministro vai ficar ofendido e vai ser retirado antes do fim do discurso, e os estudantes vão começar a falar: viva a República do Chile! E o Visconde de Ouro Preto vai ficar sabendo do incidente e vai dizer que o ministro devia ter prendido Constant na mesma hora, mas enfim, aí ele vai procurar o imperador e vai falar: vamos tirar o Constant do cargo, que isso aqui não tá dando certo, vamos punir ele. E o Dom Pedro falou: não
vou fazer isso aí não. O Constant, um cara legal, vai elogiar o Constant, vai falar, mas eu vou conversar com ele, eu vou conversar com ele. E aí, em 9 de novembro de 89, num sábado, o Dom Pedro não devia estar muito bem nesse dia, devia estar com febre, porque ele decidiu fazer essa homenagem aos oficiais e marinheiros do encouraçado e comemorar as bodas de prata da princesa Isabel e do Conde d'Eu. Então você vê que, embora ele nesse momento estava febril, ele ainda tinha algum pingo de sanidade e pensou, pra que fazer duas festas se eu posso fazer uma só? E aí vai fazer na Ilha Fiscal, que nessa época já tinha iluminação elétrica, que era uma novidade do mundo todo, porque ela só vai ser, porque a eletricidade para iluminação só se torna viável em 1879, ou seja, 10 anos antes. E aí é lembrar que nesse tempo a internet não tinha um sinal muito bom, o WhatsApp demorava para chegar, então isso é uma coisa realmente muito importante. E aí vão iluminar o lugar com 14 lâmpadas, faróis, vão usar várias embarcações pequenas com lanternas venezianas. Aí os navios Riachuelo, Aquibadã e o próprio Almirante Cochrane vão ser usados também para iluminar a Baía da Guanabara. É um espetáculo gigantesco. Vão montar uma floresta artificial de palmeiras lá na ilha, vão encher de bandeiras do Brasil e do Chile, de enfeites, contrato à Confeitaria Pascoal, que era a confeitaria favorita do imperador, para fazer um buffet. Vão usar 40 cozinheiros, 50 ajudantes, vão servir 12.000 porções de sorvete de um monte de sabor diferente, fora o resto da comida. E aí se estima que foram 4.500 convidados, só que só 3.000 tinham sido chamados, né? Os outros 1.500 estimados aí são dos penetras. E dentre esses convidados a gente tinha um monte de gente importante, né? Era todo mundo importante, inclusive o André Rebouças, que era um dos poucos negros. E aí ele vai passar boa parte da noite sem dançar, porque, enfim, ele era negro, ele preferiu evitar de sabores. E o Conde d'Eu vai ver isso, vai sugerir que a Isabel chamasse ele para dança. Aí ela vai, e aí todos ficam abismados, porque imagina só, a princesa do Brasil dançando com um negro, que é um absurdo, nem faz sentido imaginar que uma coisa dessas aconteceu, mas eu garanto que é verdade. E aí... e tem um monte de coisa engraçada nessa festa, né? Por exemplo, por conta do excesso dos convidados, as latrinas vão ficar inundadas. E aí as mulheres vão ter que usar baldes como privadas improvisadas, né? Um monte de coisa. A gente vai ter várias brigas, porque tava todo mundo bêbado. Assim, briga mesmo, de trocar porrada. E aí, e na lista de convidados é o que eu acho mais surpreendente de tudo e que me faz lembrar que hoje em dia as festas são uma vergonha, muito melhor dos tempos de antigamente, porque hoje em dia a festa é aquela baixaria, né? E a gente vê aí essas discussões aí querendo proibir o funk, e a gente vê que antigamente era muito melhor, que tem que voltar aquele tempo de antigamente, voltar com olheirão, com o voto de papel, que era o tempo bom. Nessa festa, se a gente vai olhar os achados e perdidos, a gente encontra sim coisas que a gente vê que nunca aconteceria hoje em dia se perde coisa muito pior. Antigamente eles se perdiam 16 sombrinhas, né? Não sei exatamente como é que alguém perde uma sombrinha. Eu acho impressionante as pessoas perderem sombrinhas. Eles perderam 8 cartolas, né? Quer dizer, não faz sentido alguém perder a cartola, mas tudo bem, perderam 9 drágonas militares. Eu fico me perguntando o que estavam fazendo, mas olha, quero ver uma festa de hoje em dia perder aí 9 dragonas militares, perderam 7 chales e mantilhas, e aí coisas assim menos impressionantes que perderam, né? Eu nem me pergunto por que foram perdidas. Eu acho que a baixaria tá nas sombrinhas e nas cartolas, mas é que eles também listaram coisas mais comuns de se perder, tipo 17 ligas femininas usadas para prender a roupa íntima na altura das coxas, né? Uma coisa normal da gente perder. A gente tá caminhando na rua e perde essas ligas femininas. Não vi qual foi a utilidade de anotarem isso daí. 23 almofadinhas ou puffs.
que era usado para dar contorno ao corpo das mulheres sob o vestido, né? As mulheres tropeçavam, caíam e não via, né? Devia ser uma coisa assim, que perderam muitas dessas almofadinhas, né? Quer dizer, 23 ficaram lá perdidas. Fora as que você perdeu, encontrou, as que você olhou no chão e pegou, melhor deixado para depois, caso eu perca a minha, né? Isso tudo foi publicado no jornal, mas eu não entendi qual a necessidade de publicar isso num jornal. E 8 raminhos de corpo, que eram usados para esconder o decote e o começo dos seios. Então, se você vê que antigamente as festas eram muito melhores, não era essa baixaria de hoje em dia, e que tem que voltar aos tempos de antigamente. Ou, no mínimo, voltar aos tempos onde só tinha uma festa a cada 30 anos. Porque, enfim, o Dom Pedro II era um cara com uma sanidade impressionante. Eu não julgo ele, não. E aí, gente, essa festa, apesar dessas coisas estranhas, porque eles perderam cartolas, né? Quem é que perde cartola? Né? Uma coisa esquisita. Então, assim, apesar aí dessas coisas estranhas de perder cartola, de perder sombrinha, essa festa ela é o último grande evento que o Império faz, até porque logo depois ele cai, né? E é o momento um momento muito engraçado da história do Brasil. Inclusive, ele tem ligação com a queda do Império, até porque o Império brasileiro, ele não tinha essa coisa, né, durante o reinado do Dom Pedro II, essa coisa essa função política que os bailes tinham, né? Porque não fazia nenhum baile, então assim, não tinha esse momento das alianças, das trocas de casamento, desse momento do pão e circo, desse momento de ostentar o luxo na farofa da GK, né? Não tinha esse momento, faltava isso, e sem isso o capitalismo não vive. Então, assim, é claro que tem coisas mais importantes que justificam a queda do Império, mas isso daí, como tô lembrando agora que eu disse várias vezes, isso daí foi um cereja do bolo, foi o final, foi uma das últimas coisas foi uma das últimas causas aí para a queda do Império. Então, assim, gente, no próximo vídeo, eu não lembro mais, mas eu acho que o próximo vídeo deve ser sobre a proclamação da República. Então, no próximo vídeo, eu não lembro mais o que era para fazer, porque, enfim, já tem uns 3 meses que eu fiz um vídeo pela última vez, mas até a próxima semana eu descubro sobre o que era. E aí a gente se encontra, então, sábado, às 8 horas da noite, aqui no Facebook, e esse vídeo vai estar depois publicado no meu canal do YouTube, Papo com Grilo. Agradeço a todo mundo que for lá curtir, compartilhar e comentar e dar visualização pro meu canal. Agradeço também se quem não é inscrito se inscrever, e por hoje é só. Até a próxima semana. Não quer concluir? Conclui. Por que essa maldade? Conclui. Tô clicando para concluir. Meu Deus. Que palhaçada.